Meus irmãos, boa noite. Hoje, quarta-feira, 22 de março de 2023, mais um estudo sistematizado da série evangélica da Amélia Rodrigues, psicografada por Divaldo Franco. Esse estudo que a gente faz toda quarta-feira, de 8 às 9h20, é um estudo que é possível graças ao Grupo Espírita Francisco de Assis, em São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Gostaríamos de convidar a nossa irmã Alessandra para fazer a prece inicial para preparar os nossos trabalhos aqui. Muito obrigado. Gratidão. Vibrando com Jesus, com a sua presença, a sua luz, a nos trazer a paz, aquecendo os nossos corações, nos aquietando a alma das nossas dificuldades, das nossas aflições, junto aos espíritos amigos e abnegados da sua seara, que nos ajudam na nossa caminhada, nas nossas conquistas árduas e íntimas. Nós queremos agradecer por este momento em que os nossos corações se unem para refazer as energias, buscando a luz, buscando a paz, o equilíbrio das emoções, através do estudo edificante. Que é a Amélia Rodrigues, que nos proporciona essas lições belíssimas, sinta a nossa gratidão e a vontade que temos de entender ainda mais toda a atmosfera que envolveu Jesus quando esteve conosco e toda aquela atmosfera de amor, de paz, de aconchego espiritual que nós queremos ainda sentir e conviver com ela e buscá-la no nosso íntimo. E que isso seja possível e que nós possamos, unidos e reunidos nesta vibração, subtrair deste estudo tudo que é de mais importante para seguirmos fortes, resolutos, firmes, unidos, em ascensão sempre, buscando a luz e deixando as trevas para trás. Que assim seja hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, Alessandra, muito obrigado, gratidão pela sua prece. A continuidade do estudo, né? A perseverança nos nossos estudos, não só nesse, mas no outro, também na Casa Espírita, vai fazer com que a gente reflita, né? Vai chegar um momento que a gente vai fazer a nossa reflexão e a nossa passagem, né? Finalmente o nosso batismo, né? Não aquele na água, mas aquele do Espírito. E estamos estudando o capítulo 6 do livro Primícias do Reino, livro aqui, né? E o capítulo trata do semeador e dentro o que norteia o capítulo é a parábola do semeador, que é uma das únicas parábolas que Jesus no final explica cada terreno, cada semente que caiu em cada terreno, o que é cada terreno daquele, né? Pedra, pouca terra, espinho e finalmente a terra boa, né? Então nosso coração tem que ser essa terra boa. Vamos dar continuidade ao estudo e a Amélia, no meio do estudo aqui, ela faz outras conexões com outras passagens e parábolas. A gente tem que é um desafio para todos nós. Então, todos já estão visualizando? Vamos lá. Continuando o capítulo 6. Estamos na página do livro, né? Estamos na página 83. Quem põe uma candeia acesa sob o alqueire ou escondida? Uma figueira brava à borda do caminho foi solicitada. A doação de frutos.
como não fosse ocasião própria a produzi-los, foi considerada inditosa, digna de ser arrancada e lançada ao fogo até converter-se em cinza. Respondeu-lhe o enfático doutor da lei, aquele que usou de misericórdia com ele. Então vai, faz o mesmo, esse é o teu próximo. Certamente, essa questão aqui do doutor da lei é da parábola do semeador. Né? Ele pergunta, quem é meu irmão? Aí ele conta a parábola do semeador, mas o doutor da lei sabia bem, né, o que estava falando. Né? Só queria confirmar com Jesus. Amigo, empresta-me 3 pães, não me importunes. Levantar-se-á esse amigo para livrar-se do importuno. Ó, dize meu irmão que reparte seus bens comigo. Quem me pôs a mim por juiz ou repartidor de bens? Nunca te sentes dos primeiros lugares, sem que tenhas sido mandado pelo teu anfitrião. Olha a quantidade de passagens que tem aqui. A Amélia vai recortando e vai botando aqui, para a gente pensar na questão da vaidade, do orgulho, né? E outra caiu em boa terra, aqui ela termina a parábola e vai dar mais elementos, né? E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Hipérbatos, sínxes e hipérboles querem dizer... Espera aí. Só um instantinho. Só um pouquinho. Hipérbatos quer dizer figura de linguagem. Sínxes quer dizer elementos da frase. Inversão da ordem para dificultar. E hipérboles, finalmente, é o exagero, né? Quando você fala assim, eu estou morrendo de fome, você não está morrendo, isso é uma hipérbole, né? Então, ela fala que Jesus usou dessas 3 expressões para poder explicar, né? E como poemetos são excertos de vida, as canções do reino de Deus. Era uma vez, um credor tinha 2 devedores, e como ambos não lhe pudessem pagar, bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Quando qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Aí o pai fala para ele, que é a parábola do filho pródigo. Trazei o melhor vestido e vestiu, pondo-lhe um anel na mão, alparcas nos pés. Este meu filho estava morto e vive. Tinha se perdido e foi achado. E o fariseu dizia, eu pago tributo, sou justo, cumpro com os deveres que a lei prescreve. Mas aquele que ele está, no entanto, o Senhor lhe disse, né? É aquela parábola, é aquela passagem que o sujeito se acha justo só porque cumpre as obrigações sociais, políticas e da economia, né? Os impostos. Mas não é só isso. Não é só disso que a gente sabe que a vida é feita, né? Louvou o amo aquele mordomo injusto por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração
do que os filhos da luz. Granjeai amigos. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. E a viúva dizia: faze-me justiça contra o meu adversário. Far-lhe-ei justiça, disse o juiz, para que ela não volte a importunar-me. E continua: dou-lhe 10 minas. Havia um homem rico a quem, depois de morto, Abraão disse: estes, os últimos, são os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Quem tem ouvidos, ouça. E ele falava por parábolas. Parábolas, alegorias que escondem verdades. Revestidos da pureza das pombas e da vivacidade das serpentes, os discípulos da verdade chegam à vida. Se a vossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, o semeador saiu a semear. Parábolas, verdades nas alegorias. Os grãos se transformam em grãos e a messe afortunada é ouro em pendões de vida. Simples e desataviadas, suas palavras são palavras da boca do povo. Ninguém, no entanto, as coordenava como ele as anunciava. Havia algo nele, na sua forma de dizer. Ninguém fala como ele fala, murmurava até mesmo os que, conspirando, procuravam o motivo de traí-lo. Fala com autoridade, reconheciam todos. A semente é luz e vida. Vida na semente, luz na vida. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Entrando pela porta estreita, a que se caracteriza pelas dificuldades, o acesso ao reino da aventura plena se faz triunfal. Vigiando a porta de entrada, pode o morador defender a casa do assalto dos bandidos que espreitam e se vestem de sombras para a agressão nas sombras. Os escolhidos são os grãos felizes, que se multiplicam em 1000 sementes, compensando a sementeira toda. A charneca das paixões é planície de esperança sob a ação da semente. A imensa várzea, porém, charneca, no caso aqui, né, é vegetação que cresce na região arenosa, tá? Charneca é uma vegetação que cresce na região arenosa. Ele fala aqui: a charneca das paixões, a planície de esperança sob a ação da semente. Na imensa várzea, porém, o dia a dia das criaturas se transforma em lutas por nada. O solo a arrotear, imenso, quase ao abandono. O semeador saiu a semear. Parábola e espírito de vida. Vida nas parábolas. Aos discípulos, ele as explicava. Já não é dia. O negro tule quer dizer tecido, da noite, corisca e relampeja. Nos engastes, nos enfeites, alvinitentes, brancos. Então, essa frase aí é: o negro tecido da noite relampeja nos enfeites brancos dos astros. E o vento canta uma onomatopeia. Onomatopeia é o som, né? O som que as coisas fazem. Uma litania ladainha, ininterrupta. O semeador repousa. O reino dos céus está dentro de vós. Vós sois deuses. Buscai primeiro o reino. Quando eu for erguido, atrairei todos a mim. A madrugada da era
nova raia. O semeador foi erguido numa cruz. Rasgados os braços atraem, o coração aguarda. Rasgados, os braços atraem, o coração aguarda. Caminho para a vida, o semeador. Caminho até a porta, o semeador. A cruz das renúncias e sacrifícios, como uma espera, como uma áspera charrua na gleba do espírito. Ponte entre os abismos, o eu propíquo e ele. O eu propíquo e ele. E ele próximo, longínquo. A charneca reflete a estrela. A estrela desce ao charco, fica presa à água, que a retém e repousa na montanha altaneira. O semeador espera. Ele saiu a ensinar por parábolas. E outras caíram em terra fértil e produziram. A semente é a palavra para quem busca a verdade. A verdade é a vida. O semeador saiu a semear. Eu quero acreditar que quando o Divaldo recebeu isso aí, ele falou assim, a Amélia está falando tudo trocado, né? Porque a Amélia não está falando, está trocando tudo. E, na verdade, graças a Deus, eu me recordei da grande maioria desses trechos do Evangelho. Graças a Deus. O que não me coloca numa condição de superioridade, só me coloca numa condição de ter a memória ainda ativa. Então, todas essas considerações, essa costura que ela foi fazendo aí, né? Como é que é o nome quando fala aquela costura? Tem um nome bem assim, eu esqueci agora o nome. Ela... Cirzindo? Hã? Cirzindo? Ela está cirzindo? Cirzir? Também é uma forma de se dizer. Mas eu acho que ela está fazendo uma coxa de retalho, né, Jô? Uma coxa de retalho de luz, né? Veio junto, a palavra veio junto com você. A coxa de retalhos. Então, ela consegue, com a sua maestria, com a sua inteligência, sensibilidade, superioridade, colocar uma série de frases e passagens, parábolas, juntas uma das outras. E nós vamos lendo e vamos nos recordando. E, basicamente, o texto ele trata de vários sentimentos. Eu vou compartilhar de novo aqui um pouquinho, para a gente lembrar. Quando ele fala aqui, são vários momentos aqui, né? Quando ele fala assim, primeiro que Jesus, antes de ser crucificado, ele já falava, qualquer que não levar a sua cruz e não vier após a mim, ele já sabia que seria crucificado. Né? Um detalhe está aqui, a gente sabe que ele sabe. Mas, e aqui ele fala, aqui ele vai falando que respondeu-lhe o enfático doutor da lei, aquele que usou de misericórdia com ele. Porque o doutor da lei pergunta quem é meu irmão. Aí ele conta a história, a parábola do samaritano, e
E só que ele conta a história, já na história ele já dá uma lição para aquele doutor da lei. Porque o doutor da lei, que se referiu ao Cristo, ao qual ele perguntou ao Cristo, tentando, de certa maneira, envolvê-lo em algum engano, tentando tentá-lo, né? Ele, eu vi uma palestra do Haroldo falando que o doutor da lei era de uma tribo inimiga dos samaritanos. Então, quando ele coloca o samaritano na condição de irmão, é porque ele achava que o irmão era só quem é da tribo dele. Isso tem tudo a ver com a gente, né? Que a gente, muitas vezes, a gente não vê o outro como o nosso irmão, que não é da nossa tribo, né? E ali Jesus já estava colocando noções de que o coração do doutor da lei, para ele amar, devia ver todos como irmãos, e deveria ter, dentro desse direcionamento que a Amélia vem conduzindo o texto, a terra fértil. Então, o tempo todo aqui, a Amélia vem pontuando que a terra deve ser fértil. Você quer ver uma outra coisa? Ele fala assim: ó, diz a meu irmão que reparta os seus bens comigo. É aqueles dois irmãos que questionam Jesus sobre a herança. E Jesus fala: quem me pôs a mim por juiz ou repartidor de bens? Quer dizer, Jesus, numa lição de humildade, que se fosse para a gente, nós provavelmente responderíamos. Aí depois, para continuar a lição da humildade, ele fala: nunca te sente nos primeiros lugares, sem que tenha sido mandado pelo teu anfitrião. De novo, né? E aqui ele faz a parábola que, no meu entendimento, é a parábola que mais significa a nossa jornada espiritual, que é a parábola do filho pródigo, né? Trazer o melhor vestido, né? O filho chega para o pai, quer trabalhar como se fosse um funcionário dele. E o pai coloca ele na condição de filho, restaura a condição de filho, a qual ele mesmo tinha perdido essa identidade. Ele perdeu a identidade de filho. E não somos nós que hoje estamos tentando fazer o caminho de volta do filho pródigo para o seio de nosso pai. Não fomos nós que gastamos toda a nossa energia, toda a nossa herança em descaminhos, e a gente está voltando. Então, é bem assim a nossa história espiritual e como eu vejo a parábola do filho pródigo. É que fala do, do, do fariseu que paga o seu tributo. Tem uma aqui bem interessante. Tem a questão do... Havia um homem rico aqui depois de morto, a questão né, do Abraão, que vai pedir comida na mesa, né, do rico, e ele, quando morre, ele vai falar, ele pede para falar com os irmãos dele, e o pobre que era o mendigo vai para um lugar melhor. E aqui ele fala a fé do tamanho de um grão de mostarda, que nos falta. Aqui era como o povo via o Cristo. Essa parte aqui, se eu posso interromper, João? Oi?
essa parte aqui. Nunca te sente nos primeiros lugares sem que tenha sido mandado pelo seu anfitrião, né? Até tem Lucas 14:7. Parte do princípio do que a Alessandra comentou, da arrogância, né? Exatamente. Da falta de humildade, né? Que a Alessandra tinha comentado lá, não sei se o pessoal estava aí, viu? Foi até antes da gente começar. A fala da Alessandra foi perfeita, naquele sentido, né? Espero que ela continue aí nessa parte. Eu lembrei agora que ela falou isso, que eu botei um asterisco aqui, né? Da gente não querer ficar em locais, não ser pedante, né? De querer ficar em altares que não nos pertencem, querer fazer coisas que não nos pertencem, igual às vezes o irmão, ele acha que ele tem que fazer, vou dar um exemplo aqui, né? Dentro da nossa religião. Eu tenho que fazer palestra. Será que o anfitrião, que é Deus, ele te colocou naquele lugar? Você é mais importante do que o rapaz que está levando a vinha para o irmão lá na palestra? Cada um tem o seu lugar. E nós temos que entender isso. Você é importante aonde o anfitrião te coloca, né? Floresça onde Deus te colocou. Eu vejo dessa forma essa passagem aí, essa parábola aí. A Alessandra pode falar melhor. Sim, você puxou agora aquele papo que a gente estava tendo, muito bom, muito bem lembrado. A Alessandra pode falar também se quiser, estou aqui falando, mas vocês podem Não, entrar. agradeço o carinho da Denise, né? Mas realmente o texto de Amélia, ela nos traz esses retalhos de luz, né? Que são pincelados, como você disse inicialmente, são pinceladas as lições de Jesus na sua magnitude, né? Então, a gente, quando ouve isso, a gente realmente faz um retrocesso de tudo que a gente tem estudado do Evangelho. Mas isso nos compromete muito, né? Porque muito será cobrado de quem muito recebeu, e nós estamos recebendo muito. Nós estamos nos endividando se nós não mudarmos o nosso modo de agir, de pensar, o nosso modo de olhar a vida, né? Então, toda a lição dele, eu vejo isso mesmo, Denise, eu vejo um convite de Jesus a nos dizer da humildade, da serviência, porque ele se colocou assim. Imaginemos, né, Jesus na sua luz, no seu espírito tão sublime que nós não temos condições de mensurar, e nós ainda somos muito arrogantes, né? A gente se envaidece com pouca coisa, a gente se acha de grande valor, a gente se ofende por muito pouca coisa. Isso mostra arrogância, né? Jesus não se ofendia, ele não se deixava envolver por ofensas, por palavras rudes. Você vê, olha como ele recebeu o doutor da lei, e o doutor da lei era tido como uma autoridade de muita cultura, né, respeitado, medindo força com Jesus. E Jesus, na sua humildade, ele deu uma lição nele de amor. E o amor, ele não se escasseia, né? Isso que Jesus quer dizer. Ele nunca é pouco. Quanto mais se dá, mais ele multiplica, mais nós somos inundados pela sua consequência, a consequência de amar. Esse sentimento tão bonito, né? Jesus parou para conversar com uma mulher de Samaria. E Samaria, os samaritanos não eram bem vistos pelos judeus, né? Eles tinham tribos adversas. Por isso a lição tão linda que Jesus quis dizer, ainda mais conversar com uma mulher, porque a mulher não era bem vista para parar e conversar com o homem. Havia uma proibição, né? Então, olha todas as lições. Jesus não dava um passo, não praticava um gesto, não falava nada em desperdício. Tudo era para ensinar para a gente o quê? Nós não somos nada, porque julgamos o outro. Porque não vemos o outro como irmão? Por que que aquele irmão, que é o filho pródigo, né? Que o Joubert fala tanto e que é uma lição belíssima. Porque o irmão que se aproxima de nós em arrependimento, eu me equivoquei, eu quero voltar ao trabalho. Eu me equivoquei, eu quero ser recebido pela minha família. Eu equivoquei, eu quero sentir o seu amor, o seu perdão. Por que que nós teimamos em ser arrogantes e fechamos-lhe a porta do coração? Porque isso acontece. Isso acontece em várias situações, em vários momentos. Então, olha a nossa dívida aí.
como que nós precisamos ver no outro, principalmente aquele, não aquele que nos acaricia, que nos elogia, aquele que caminha ao nosso lado, sempre compreendendo tudo que fazemos e falamos, mas aquele que contradiz a nós, aquele que nos fere e pede depois o nosso perdão, pede para que nós o aconcheguemos no coração novamente, porque nós temos dificuldade de amá-lo, de ver a alma arrependida nesse coração, de ver a vontade dele de crescer também. E aí a gente se pergunta, eu também não erro? Que é aquela lição, né? Atira a primeira pedra quem nunca errou. A gente erra e quer o perdão, mas não sabe perdoar. E essa colocação de Jesus também, que eu acho sempre bonita, porque meu pai falava muito isso para nós. Nunca sente no primeiro lugar da festa, porque você pode ser chamado a se retirar e ir para o último, porque aquele lugar pode estar reservado para alguém mais importante que você. E vem Jesus dizer justamente isso. O papai tirou dessa lição do Cristo. Quer dizer, é tão bonito quando acontece o contrário, né? Alguém vira para você e fala assim, ô, fulano, você está aí atrás, vem cá, aproxime, eu quero você do meu lado aqui na frente. Olha que coisa linda. É muito melhor do que a gente ser tirado do lugar. Então, quer dizer, a serviência, a humildade, a gente não se colocar sempre na frente, o merecedor de todos os títulos, né? De todas as medalhas, porque a gente pode se decepcionar, né? Quando a gente chegar no mundo espiritual, a gente se vê e a gente vai ver que não somos grande coisa. Então, quer dizer, é interessante. E eu achei lindo quando a Amélia fala no final, o semeador espera, né? Ele espera, porque ele ensinou por parábolas. Então, a semente cai em terra fértil e produz. Eu acho que ficou bonito quando ela diz, a semente é a palavra, para quem busca a verdade. Então, ele jogou a palavra, ele jogou sementes, e queria muito que os corações todos fossem férteis para poder florir essas sementes e dar frutos e nós caminharmos na direção da luz, né? Porque ele diz, a verdade é a vida, conhecermos a verdade realmente. E a gente fica, às vezes, um pouquinho envergonhado, porque nessa luta, 2023 anos, e nós estamos ainda buscando a verdade, né? Com muito carinho e muito estímulo para nós, né? Muito lindo o texto. Demos uma boa noite para a Indaiá, que chegou depois. Indaiá, boa noite, querida. Seja bem-vinda sempre, sempre, sempre. Boa noite, Júlio. Boa noite, Dayá. Boa noite para todos. Estou aqui na escuta. Beleza. Uma outra coisa que eu queria lembrar do texto aqui, essa parte aqui, ó. Um credor tinha 2 devedores, e como ambos não lhe pudessem pagar, essa parábola aqui, a Amélia tirou lá, quando Jesus vai almoçar na casa de um tal Simão, que nem é Pedro, nem é um outro Simão. É um Simão que tem dinheiro, muito dinheiro. Ele mora ali próximo, ali da região do Magdala, ali e tal. E nessa ocasião, nesse almoço, ao qual ele convida Jesus, para saber quem era Jesus, Magdala chega lá. E é aquele episódio ao qual ela lava os pés de Cristo com óleos ungüentos e, segundo a parábola, ela usa os próprios cabelos, né? E nesse momento ao qual ela faz isso no Cristo, o tal de Simão, que conhecia Magdala, falou assim para ele. Jesus, óbvio, conhecia, Jesus tinha acabado de falar com ela dias antes que ela se converteu. Mas o cara lá não sabia de nada, o tal de Simão. Aí, o Simão falou assim para ele, esse Simão, falou assim, se você soubesse quem era ela, quem é essa mulher, você não a deixaria te tocar. Porque na visão daqueles homens daquela época, tocar numa pessoa que eles consideram impura era como se fosse uma doença que passaria a impureza para ele.
Tanto que na parábola do semeador, o levita não toca no homem que aparentemente está morto, porque ele não quer se contaminar. Passa dois, passa um, depois passa outro. Lembra? Depois passa o samaritano. O levita não toca nele porque acha que ele está morto. E aí ele não quer se contaminar na crença deles. E aí, voltando lá para essa parte, o Simão fala assim, se você soubesse quem é essa mulher, você não deixaria ela te tocar. Aí Jesus conta a parábola que deixa o Simão furioso. Esse Simão fica furioso até o fim da vida com Cristo. Conta a Amélia, umas histórias mais à frente que a gente vai chegar lá. Ele fala assim, o Jesus, né, fala assim, um credor tinha 2 devedores, e como ambos não lhe pudessem pagar, aí eu vou continuar dizendo as minhas palavras. O credor perdoou as dívidas. Só que um devia 10 denários, como se fosse, não sei se bem se é essa moeda, e o outro devia 100 denários. Quem você acha que ficou mais grato? O que devia 10 ou o que devia 100? Aí o Simão, o que devia 100. Então, aí ele entendeu que o que devia 100 era a Magdala. E ela estava muito feliz com a conversão, porque ela foi perdoada da dívida dela, e ela estava com o peso da culpa. E o Simão, que estava ali, ele estava se achando que estava quite com a lei, ele se achava um cara, né? Estava ali de bem com a lei. Porém, conta Haroldo Dutra que... Por que Haroldo Dutra? Porque Haroldo Dutra leu um livro de um cara que foi lá na Palestina na época, ficou lá 20 anos e conheceu os costumes da época. Quando Jesus é convidado para esse almoço, era uma questão de educação, né? Era um sinal de tratar bem a visita. Por exemplo, se a gente for na casa da Alessandra, ela vai oferecer para a gente o quê? Pão de queijo e café, básico, normal. Então, lá, o pão de queijo e o café lá era o quê? Era lavar os pés de quem chegou da rua, porque lá não tinha asfalto. Jesus não estava de tênis, de sapato. Aquela coisa árida, suja, quente. Então, quando você chegava na rua, era uma questão de... Era hospitaleiro para ver isso, sobre hospitalidade. Lavar os pés. Por isso que Jesus lava os pés lá depois, lembra? Que ele se faz como escravo, ele lava os pés. Então, lá, o dono da casa ou um escravo lavaria os pés do Cristo e ungiria a sua cabeça com óleo. Isso era uma questão de hospitalidade. Hospitalidade. Então, Jesus dá uma lição para ele que a pessoa que ele considerava impura foi a que conseguiu dar o tratamento ao hóspede que o próprio Simão não deu. Simão, esse outro Simão, que era o dono da casa. Ele foi desrespeitoso com Jesus. E lá, a pecadora foi extremamente carinhosa e grata. Jesus. Dá uma boa noite ao nosso irmão Lindo Omar. Boa noite, querido. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos. Então, quando ele fala que o credor perdoou os dois, mas quem é o mais endividado é o que fica mais grato.
E nem sempre o que tem menos dívida, vamos dizer assim, ele consegue enxergar com a gratidão que o que mais pecou tem. Exemplo disso, os irmãos do filho pródigo lá. O filho pródigo e o outro irmão. O outro irmão também estava doente, porque estava no orgulho, porque ele estava de olho na herança do pai. Nem queria que o irmão voltasse, porque, segundo as tradições lá daquela época, o irmão que saiu e pegou a herança fez um desrespeito com o pai, com a família, e o irmão mais velho que ficou não deveria deixar ele sair. Teria o dever de impedir que ele deixasse o lar. Mas o que o irmão fez? Pode ir, isso aqui tudo agora é meu. Aí, quando o irmão volta e o pai ainda faz uma festa, ele fala assim, o que estão fazendo aí? O que está acontecendo aí? Que festa é essa aí? Você não sabe? Seu irmão voltou. Aí ele, na condição de orgulhoso, olha a humildade aí que a gente está trabalhando. Ele falou assim, mas meu pai nunca fez uma festa para mim que estou aqui com ele? E vai fazer para esse que abandonou, que desrespeitou? Olha aí a questão de que só em estar com o pai já é a recompensa. Só em servir o pai já é a recompensa. O irmão, como diz a parábola, estava morto, estava perdido e foi encontrado. O que nos traz a ideia de que a questão de estar morto ou vivo não é uma condição do corpo físico, é uma questão espiritual. Tem gente que está encarnada que está morta. Tem gente que está desencarnada que está vivo. Acredito eu que Joana de Anjos, Emmanuel está encarnado, mas outros espíritos superiores, eles estão vivos. E muitos irmãos, muitos amigos nossos, muitos de nós aqui, estamos mortos. Ou estamos em estado de, vamos dizer assim, na UTI, vamos dizer assim, né? Traçando essa comparação com o hospital, uma doença. Então, é muito interessante como que a Amélia vem costurando todas as parábolas, fazendo essa colcha de retalhos, e como que agora as parábolas e as palestras do Haroldo vêm ao nosso socorro, porque ele fez o trabalho de se debruçar sobre as línguas estudadas na época e os costumes. Eu não tive esse trabalho, eu nunca estudei isso. Então, eu devo acreditar que ele foi lá e estudou, e aprendeu, e nos ensinou. Então, a lição da humildade, que para que a terra do coração seja uma terra fértil, e consiga dar 100 por 1, 100 por 1, a gente tem que estar humilde para aceitar que, se a gente não for humilde, eu não vou entender que o outro é meu irmão, eu não vou querer ajudar quem se arrependeu, porque Magdala estava lá lavando os pés de Cristo numa atitude de reconhecimento. Não era necessário ela fazer isso, mas o Cristo deixou. Porque era uma forma dela se manifestar e era uma forma dela que era, na ocasião, ao olhar do Simão, aquele Simão, a impura, mas a impura fez mais pelo Filho do Homem do que ele, que o convidou, que o recebeu e não tratou com a devida hospitalidade que a época mandava. Então, é muito interessante, a gente vai entrando nas parábolas e não tem fim. Quanto mais a gente estuda, mais ela vai se ampliando. As parábolas são uma coisa assim, um universo, que falam que o universo é o infinito que está crescendo, porque não dá para entender o universo. O que é o universo? O universo é o infinito crescendo.
Como que o infinito vai crescer? Pois é, não é para te explicar. Não tem como te explicar agora, na atual situação que nós estamos, no atual estágio que estamos. Então, as parábolas elas vão se misturando, elas vão num misto de beleza, harmonia e lições. O tempo todo lições. Quando os dois irmãos que estão lá questionando ao Cristo sobre a herança, eu já falei para ele aqui dezenas de vezes. Se fosse eu ia falar, claro que vocês têm que dividir. Deixa eu ver aqui, como é que é o terreno de vocês? Metade para cada um. Eu ia falar, porque eu sou orgulhoso, vaidoso, eu vou querer falar. Jesus falou assim, quem disse que eu sou? Quando falam bom mestre, quem disse que são bom é o Pai. E fala assim, bom Jobes, eu falo assim, sou eu, pode falar. É comigo mesmo, eu que sou bom. Eu sou bom, não sou ótimo. Pode falar. Eu sou orgulhoso. Eu estou fora dessa sintonia. Entender que o Pai é que é bom. O Pai é que nos nutre o tempo inteiro. Quando pergunta lá, mas a passagem que eu considero dessas todas mais assim, podemos chamar assim, de sensível e bem peculiar, e mostra a humildade do Cristo e a grandeza e humildade, né? Cristo é isso. É na passagem lá que querem apedrejar a mulher adúltera, que estava com um homem adúltero. É bom falar que os dois eram adúlteros. E que a Amélia depois vai falar lá na frente, estou dando spoiler, que a mulher adúltera, no futuro, porque o homem, o marido dessa mulher adúltera, ele armou, olha só, gente, ele armou que ele queria se separar dela. Aí tinha a questão da carta, tinha a questão de bens, ele queria se livrar dela. Ela não tinha feito nada demais. E aí ele botou um homem mais bonito da cidade morando na casa deles. E ele simplesmente desprezou essa mulher por meses. Chegou uma hora que o galanteador, o bonitão lá da cidade, conseguiu lá conquistar a mulher que estava desprezada. Olha onde é que isso vai parar. E aí ele arma com o cara para pegar ela numa situação constrangedora e colocá-la nessa situação. Jesus vem à sua ajuda, ao seu amparo. E fala, quem não tem nenhum pecado, e aí o resto você já sabe. Esse irmão, que ora era o Brad Pitt lá, o bonitão da cidade lá, vai parar, sabe onde? Sabe para que ele conta essa história? Sabe por que eu sei dessa história? Porque a Amélia, lá onde ela pode captar essas histórias, ela fala que esse irmão foi parar na casa do caminho. Esse irmão, que estava com esse outro adúltero, foi parar na casa do caminho, naqueles cátares, e Pedro foi cuidar dele. Aí ele conta a história para Pedro. Qual é a doença que esse cara estava, que ele foi parar lá? Doença venérea. Vejam vocês a coisa, como é que vai se configurando. E aí Pedro consegue cuidar do cara lá. E esse marido dela perde tudo, fica cego e começa a caminhar arrependido pelo que ele fez. Esse marido dela, que armou isso tudo com o cara, aonde que esse cara vai parar? Já anos depois, bem velhinho, quase desencarnando. Na casa de quem? Quem que dá amparo a ele? Ela. Aí dá vontade de chorar.
ela dá amparo a ele. E ela não fala nada, ela identifica ele, porque ele que está cego, ou está com a visão bem, bem turva, e ele consegue, ela consegue ali, naquela conversa ali, entender que ele era ele, e ele fala que tem um grande arrependimento na vida, que era essa história. E aí ela consegue entender também, e ela não fala nada. Então, o que a gente estava falando aqui antes de começar o nosso estudo, aqui estava eu, Denise e a Alessandra conversando, é a questão da doença, que é uma irmã, a irmã dor, e que ela não é uma doença, na verdade, ela é uma forma de reparar, nos deixar em condição, nos preparar para a evolução. É uma misericórdia. Falando assim, quem olhar de fora vai achar que a gente é doida, né? Como é que doença é misericórdia? Como que expiação é uma misericórdia? Ora, não há outra forma da gente evoluir no atual estágio que nos encontramos, ou essa forma, ou por amor. Desculpa, por amor a gente não optou. Então, é dessa forma que as coisas estão acontecendo. O Pai quer que a gente se transforme. O Pai quer que a gente se converta. O Pai, igual lá o pai do filho pródigo, quer receber a gente de braços abertos. Quando Jesus fala, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, ali eu estarei, não é só agora na reunião, aqui, na prece, na reunião, no estudo sistematizado. É no trabalho, é no ônibus, é na Uber, é em casa, é jantando, é com a família, é na rua, com o vizinho, no trabalho. Por quê? Mesmo que não estejamos falando ali de Jesus, não estejamos em prece, propriamente dita, rezando, nós estivermos ali com o coração amando, na humildade, Jesus está ali. É isso que eu entendo, que onde 2 ou mais estiverem em meu nome, ali eu estarei. Porque se a gente não tiver em nome dele, ele não está. Ele vai estar, mas a gente não vai conseguir senti-lo. Essa é a questão. Fala, Denise, hoje eu estou muito falante. Se não me cortar, eu vou até 11 horas. Ô, Joubert, quando você falou onde 2 ou mais estão, eu estarei, né? Mas o Beto deu uma colocação muito bonita quando nós estávamos conversando com ele, e o Beto disse assim, essa visão não é só em número de pessoas, mas nós conosco mesmo, porque se nós olharmos para nós, a gente já está na companhia do Espírito protetor, do nosso anjo guardião, então já somos 2, e Jesus está conosco. Então é bonito, eu achei linda essa colocação que o Beto nos fez, confirmando o nosso poder, né? O poder de conectar com Jesus. E a gente observar que nesse texto de Amélia, o que tem ali na página 84, quando Jesus disse, granjeai amigos. Eu acho que o caminho é esse, ver irmãos ao nosso redor e granjear a amizade, granjear o entendimento. Achei isso lindo para que a gente possa trabalhar isso, granjear amigos, né? Irmãos, muito bom. Muito bom granjear amigos. Será que a gente está conseguindo granjear amigos? A gente está conseguindo fazer isso? Porque não é só a pessoa que me trata mal, que eu me sinto maltratado e vou lá e revido. Quando eu consigo superar aquilo, um dia ela vai perceber. Porque quando Paulo de Tarso, lá na oásis de Dan, com Áquila e Prisca no deserto, ficou 3 anos, antes dele se revelar para o casal que estava lá, ele fala assim, mas o Simão Pedro sempre pediu para a gente orar pelo Saulo, sem saber que ele era o Saulo, tá? E ele começa a chorar. Então, nós aqui não sabemos a extensão dessa conversão de Paulo, que também ela estava sustentada pela prece dos perseguidos, porque orai pelos que vos perseguem e caluniam. Saulo estava perseguindo, defendendo a lei, mas estava perseguindo.
não deu sossego para os cristãos. Tanto que o casal vai para lá para tentar fugir daquela situação. Porque ali era pena de morte, em nome da Torá, lá do Antigo Testamento. Mas era pena de morte. E a gente não sabe o quanto Paulo também foi ajudado pela prece, que fica à nossa volta ali, né? É uma energia que fica até que a gente não acaba essa energia, até que a gente se transforma. Faltam 10 minutinhos. Alguém quer comentar? Indaiá, Luci, Armando, Lindomar, Denise. Querem comentar alguma coisa? Não, pode falar, estou gostando. Falar de Paulo é muito bom, né? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Falar de Paulo é muito bom, falar da transformação dele, falar o quanto ele ia antes como Saulo lá na casa do caminho para observar, né? E o que você falou, ele observava, depois ele perseguia. E ele, nessa transformação dele, ele fala para a gente do espinho na carne, né? É o que você falou da dor. Ele fala, está lá no evangelho dele, lá na passagem dele. Então, não sei se foi a Denise que me perguntou, não sei quem me perguntou sobre esse espinho na carne. Eu falei, isso é um incômodo que ele tinha, mas era para lembrar ele da responsabilidade que ele tinha para acordar ele, né? Quando ele fala assim, todo o bem que eu faço, não sou eu que faço, mas todo o mal, sim. Então, eu vejo que esse espinho na carne lembrava para ele, acorda, vamos lá, olha só. E aí? Você era perseguidor e agora você está sendo perseguido. Então, a transformação dele, para mim, eu falo. Claro que eu gosto de Maria de Magdala, né? Eu gosto dos outros evangelistas, mas a transformação de Paulo ela passa pela uma fase muito importante para o mundo cristão, para todos nós. Porque ele vai trabalhar todos os cantos intelectuais, né? Os berços da poesia, toda a inteligência da terra. Ele vai a todos os cantos, ele trabalhou muito. Tanto que o Cristo falava também através dele, né? Quando você fala aí que lá no deserto, né, ele não foi reconhecido, e que ele foi rejeitado de primeira mão, e que foi Pedro que acolheu, porque certamente o Senhor Jesus já tinha comunicado a Pedro sobre ele, né? Já tinha comunicado e isso que você falou é muito importante. Olha a conversão dele, né? Quando a gente vê aquela história de Inácio de Loyola, né? Ele se transforma, parece que é em Santo Agostinho, se vocês me corrigem. A mãe orou 25 anos por ele. Então, quer dizer, aquele que tem fé, aquele que realmente acredita na oração como nós já acreditamos, transforma sim. Eu já vi muita transformação na minha vida. Eu tenho 56 anos, eu não sou mais aquele homem que eu era há 40 anos atrás, há 30 anos atrás. Eu acredito que vocês também, não? Então, a oração transforma. Quando eu tenho oportunidade, eu vou e faço uma prece. Você está certo. Verdade. É muito interessante o que você está falando aí, porque a gente olhar para trás, para essa encarnação, e já ver mudanças, né, Lindomar? Porque é importante que a gente também veja o que a gente avançou. A gente fica muito numa questão de culpa, né? Eu ainda sou assim, ainda estou nas trevas, não sei que não, a gente avançou bastante. Não dá para comparar, no meu caso, eu posso falar por mim, a minha juventude com agora, não dá para comparar nada, não tem comparação. Nem sempre eu fui espírita, nem sempre eu parava para estudar, nem sempre. Demorei bastante para fazer isso. A dor foi grande para eu chegar aqui, muito grande. E mesmo assim, eu ainda fico claudicando, perguntando, não sei, hoje eu não estou afim, não. Às vezes eu não quero ir para o grupo espírita, às vezes eu não quero ir para a evangelização, às vezes eu estou com preguiça de estudar, às vezes eu estou em casa com a Érica, ontem a gente estudou Paulo Estevam, a gente está estudando, às terças-feiras. Aí ontem a gente ficou uma hora vendo televisão. Eu estava com preguiça de estudar.
Aí a gente, vamos estudar, aí lemos menos 1 hora. Olha que a gente perdeu 1 hora da existência dentro da televisão, porque a gente estava com preguiça. É uma coisa que a gente vai, sabe, se acostumando. Isso que a gente se prontificou a estudar todos os dias. Não é exemplo para ninguém não, tá, gente? É a gente que acha que precisa. Todo dia a gente faz 1 horinha de estudo. Todo dia. Até sábado. Então, é uma opção nossa, tá? Não é nada de querer se mostrar, não. Porque a gente está vendo a necessidade o tempo todo. Quanto mais a gente estuda, mais parece a necessidade. É impressionante. É impressionante. Então, se você está falando aí, Lindomar, a conversão de Paulo ela foi um marco no Evangelho. O Pedro fala lá em Paulo Estevão que as cartas de Paulo elas fizeram como se fosse uma reforma no modo de percepção do cristão, não a reforma do Evangelho, a reforma na percepção do cristão, ele entender qual é o papel dele. Essa que é as cartas segundo Simão Pedro. Simão Pedro é assim uma figura, ele é a pedra, ele tem a chave. Simão Pedro é o quê, né? E Jesus vem aparecendo para ele, né? Ao longo dessa série evangélica da Amélia Rodrigues, Jesus aparece para Simão Pedro algumas que se sabe, mas 5, 6 vezes. Né? Tem hora que tem um episódio aqui na Amélia. Se alguém fosse milionário e fizesse uma série, imagina uma série bem assim, bem realista disso. Isso é maravilhoso. E aí Pedro está fechando as portas da Casa do Caminho lá, aí chega um mendigo. Já sabe quem é, né? Eu preciso de ajuda, preciso de pão. Aí Pedro cansado, o dia inteiro trabalhando, gente, levou a família para lá, a mulher e filho, a mulher passando, né, os filhos lá. Aí ele falou assim, volta aqui amanhã, você não vê que eu tô cansado, a casa fechou. Aí Jesus, naquela capacidade dele, tipo Emaús, né, que ele se transforma, ele se apresenta como Cristo. Meu Deus. Aí ele disse, Simão, tem que ajudar todo mundo. E aí eles começam a conversar. É muito interessante. É muito interessante. É empolgante. E nós aqui, parece que somos poucos. Peraí. Parece que somos poucos estudando o Evangelho hoje. Mas a gente está sendo, no meu entendimento, tão valoroso esse momento nosso aqui, essa quarta-feira. Essa quarta-feira que a gente está estudando hoje, ela terá resultados valorosos daqui a 10, 15, 20 anos ou séculos, que a gente está parando para perceber o que está ao nosso redor, o que a gente deve fazer para continuar. A gente fala aqui de dor, fala de doença, fala de mal, fala de humildade, de orgulho, de arrogância. Somos nós ainda somos isso tudo. Então, eu quero acreditar que lá na frente a gente vai ser muito grato por esse momento, não só hoje, mas todos os estudos que a gente vem fazendo, porque o da Amélia, para mim, é muito de coração, sabe? Eu acho que a Amélia ela consegue trazer como as cartas de Paulo, ela me dá uma percepção de cristianismo bem profunda, bem profunda. A gente já vai seguindo para o encerramento. Você quer falar alguma coisa, Lucia? Não? Quer falar? Então, vou pedir para a nossa irmã Eli fazer a prece final e gratidão a todos. Lembrando que amanhã, quem puder, tem Joana, e domingo tem nosso Evangelho também, 9 da manhã, para quem puder, tá bom? Denise, querida, tá aí? Estou sim, meus irmãos.
Todo seu. Vamos lá? Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus por mais esse estudo maravilhoso, né? Que nos proporciona que estarmos reunidos. Amado Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos para esse divino estudo. Que nos ensina teus passos, Senhor, tuas palavras, nos encoraja a seguir em frente em mais uma rotina diária. Que nossas vibrações de cura cheguem até nossos irmãos que necessitam de acolhimento, que estão nesse momento acamados, em presídios, em hospitais, os que estão ou não presentes aqui, desencarnados, Jesus. Que nós podemos ser mais humildes, para que nós possamos diminuir, para que tu cresças dentro de nós. Pedimos a tua permissão, Senhor, para encerrarmos mais um estudo grandioso que nos eleva o nosso espírito todos os dias. Nós colocamos em prática tudo aqui ensinado, tudo que foi aprendido, que nossos irmãos nos ensinam. Gratidão, Senhor, por permitir que os espíritos amigos que aqui estiveram nos proporcionando luz para os nossos caminhos e paz para o nosso coração. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão, meus irmãos. Graças a Deus. Obrigado, Denise, Indaiá, Gratidão. Omar, Armando, Luci. Nossa vibração aqui de hoje possa ser pargida para os nossos familiares, nosso lar, nossos amigos, todos ao nosso redor. Que assim seja. Uma boa noite. Até amanhã. Boa noite, obrigado. Gratidão. Gratidão. Até amanhã, até Joana. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Gratidão, meus irmãos.